Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa entrevista ao vivo. Nós agradecemos a todos que nos acompanham por aqui. Aproveite para compartilhar com seus amigos o link desta entrevista. E eu quero parabenizar a todos os fotógrafos. Afinal, hoje é o Dia Nacional do Fotógrafo. E foi pensando nisso que nós decidimos conversar com grandes profissionais da área. Nós vamos entrevistar o Marcelo Preto e também o Tito Neves. O Marcelo Preto, ele é um especialista na área de Direito e também ele é formado por Direito, né, pela FG, que é a Fundação Getúlio Vargas. Ele atua como professor. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa entrevista jurídico. Agradecemos a todos em São Paulo. Ele é autor do módulo Direitos Autorais, Direito de Imagem e Direito de Fotografar. E, através da sua experiência como fotógrafo, ele conviveu o dia a dia com as dificuldades e dúvidas dentro da área de direito. Então, a partir disso, ele criou uma bagagem para trabalhar e ele orienta os profissionais que têm dúvidas nessa área. O Marcelo Preto também, ele é autor desse livro aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, que é o Direito Autoral para Fotógrafos, que ele é editado pela iPhoto Editora. E nós vamos sortear esse livro aqui no final da entrevista. Vocês continuam nos acompanhando, nós vamos sortear. Para participar do sorteio é muito simples. Vocês têm que acessar o link www.ifotoeditora.com.br/pergunta. E nesse link, quando você participar mandando a sua pergunta, já vai estar concorrendo esse livro aqui. Então, mande a sua pergunta lá para o Marcelo Preto. Vou repetir o link, é www.ifotoeditora.com.br/pergunta. Fiquem ligados, o sorteio vai ser no final dessa entrevista. E só vai concorrer quem mandar a sua pergunta, tá, pessoal? Então, manda a pergunta, participa. Nós vamos selecionar algumas perguntas aqui para fazer para o Marcelo Preto. E aí, quem mandar vai estar participando. Seja bem-vindo, Marcelo Preto, à nossa entrevista aqui ao vivo. Bem-vindo aí, diz um olá para o pessoal. Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença, mesmo que remota. Olá, Cíntia. Olá, toda a equipe da Editora iFoto. Obrigado inicialmente pelo convite. É uma honra estar participando desse bate-papo aqui, principalmente nesse dia tão especial que é o nosso, né, dos fotógrafos. E fotógrafas, né, que a gente fala só fotógrafos e às vezes a gente esquece, né, de parabenizar especialmente as fotógrafas do Brasil. E, enfim, estou aqui à disposição para responder algumas perguntas, um bate-papo sobre direito autoral, um pouquinho de fotografia também, e é isso aí. Perfeito, então, Marcelo Preto, eu já vou começar já perguntando, então, para a gente começar esse bate-papo que vai ser muito gostoso. Conta pra gente, Marcelo Preto, como que você entrou no mundo da fotografia? Pois é, Cíntia. Bom, na advocacia, esse ano está completando 15 anos de formado, né? E na fotografia, profissionalmente, 5 anos que eu já fotografo profissionalmente. De início, eu pensei como um hobby um pouquinho mais sério, mas logo vi que conseguia prospectar clientes, comecei a pensar como profissional, vi que tinha uma possibilidade em alguns nichos da fotografia e comecei a atuar. Foi aos poucos, passei por alguns ramos da fotografia para experimentar, alguns eu gostei muito, outros eu não gostei tanto, mas tudo foi válido para o aprendizado, a gente sempre agrega na carreira, né? E hoje eu estou dedicado à fotografia de moda e à fotografia de publicidade musical, que basicamente são shows e capas de CD. Muito bem, Marcelo Preto. E como que aconteceu essa história de o direito se aliar à sua carreira? Quando eu comecei a atuar na fotografia, eu fiquei um pouquinho assustado porque eu achei que o mercado era um pouco informal. Em alguns ramos mais formal, em outros muito informal. E o pessoal sabia que tinha formação em Direito e começou a me procurar, enfim, teve uma demanda sobre esse nicho específico, né, essa cadeira ou essa disciplina que é Direito Autoral.
A lei de direito autoral ela é bem abrangente, né? Ela não só protege o fotógrafo, como outras ramos, outras disciplinas também. A música, a escultura, a pintura, enfim. E eu comecei a estudar especificamente na fotografia, tá? Que é um segmento aí voltado para o nosso mercado. Marcelo, existem muitas informações assim a respeito de direito, né? Especificamente sobre o direito na fotografia. Onde que você busca suas informações? Pois é, eu fiz a especialização na Fundação Getúlio Vargas, formação acadêmica, né? E comecei a estudar livros, experiências do dia a dia de trabalho, de dúvidas, de ações que eu já defendia a colegas. O material didático é muito escasso. Tá? Na verdade, alguma coisa compilada, bem resumida e direcionada, como direito na fotografia, não tinha, né, na literatura brasileira. Era um material muito escasso. Então, eu sofri um pouquinho para procurar. Fui nas livrarias, biblioteca, indicações de professores da especialização, mas, assim, ainda assim, é muito escasso, e quando tem, ele é muito abrangente. Ele fala da lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais como um todo. Nada muito direcionado para a fotografia. Para a música ainda tem alguma coisa, né, mesmo porque é uma profissão regulamentada há muito tempo. Na fotografia, apesar de ser uma profissão e além de não ser regulamentada, tem pouquíssimo material. Eu fui garimpando. Essa é a palavra, assim, isso aí foi um estudo de muito tempo, e pegando os melhores livros de direito autoral, de direito de imagem, muito direito civil e também um pouco de direito constitucional. Marcelo, já aconteceu contigo de alguém desrespeitar os seus direitos, de alguma maneira, infringi-los? Olha, pessoalmente, nesses 5 anos de profissão como fotógrafo, aconteceu um caso, mas eu resolvi amigavelmente. Tá? Ficou um pouco de estresse, sempre tem algum desgaste, né? Mas eu mesmo não sou autor de nenhuma ação, eu só defendo os colegas porque eu consegui resolver de uma forma amigável. Mas é chato, porque você trata, e como na qualidade de advogado, eu não posso negligenciar, né? Então eu faço uma boa conversa através de e-mail, faço um bom orçamento, uma coisa bem, que no mínimo vai me servir como prova caso tiver alguma demanda judicial no futuro. Então eu estou sempre na precaução, tá? Evitando uma demanda judicial. E aí eu consegui resolver e continuou aí, até depois ele voltou a me contratar, mas talvez eu consegui evitar por ter essa experiência como advogado. Se fosse um colega que não tem essa formação, talvez teria que contratar um profissional aí para defendê-lo. Como que um fotógrafo deve agir nessa situação? Como ele deve proceder? Olha, antes de mais nada, produzir prova. Tá? A gente não precisa achar que tudo vai dar errado, mas é o que eu disse, né? A gente tem que ser, tem que andar na precaução. A advocacia, assistência judiciária, né? A advocacia preventiva, ela não é muito valorizada, seja através de solicitar um trabalho para um advogado de um contrato ou alguma orientação. O que eu sugiro para os colegas fotógrafos? Formalize a maior quantidade de informações que vocês puderem, desde do primeiro contato com o cliente, através de troca de e-mail, depois uma minuta de contrato, até a assinatura do contrato. Produza essas provas, cria uma pastinha ali, salva os teus arquivos, porque depois que dá o problema, é chato e às vezes é muito caro entrar com uma ação para correr atrás, né, de um possível prejuízo ou possível violação do direito. Então, tem que agir como profissional. Tá? Mas é um amigo, mas eu estou começando a carreira, não importa. Cliente é cliente, negócio é negócio, e amizade é um caso à parte. Pelo que eu vejo, através do grupo que tem o Direito na Fotografia, que é um grupo do Facebook, no dia a dia de trabalho, a boa parte dos litígios ali é com um amigo. Ou é o profissional que está começando, ou aquele que presta serviço num rol de amizade, sempre tem. E aí o problema
é em dobro, né? Porque além de perder o cliente, você perde o amigo também. Então, nada como atuar de uma forma profissional. Muito bem, só lembrando a todos que estão nos assistindo, a gente está recebendo perguntas que podem ser feitas para o Marcelo Preto. E quem estiver participando com perguntas vai estar concorrendo esse livro aqui, que é o Direito Autoral para Fotógrafos, que é de autoria do Marcelo Preto. Então participe através do site ifoto, com PH, IPHOTO, editora.com.br/pergunta. Somente quem participar com pergunta vai estar concorrendo a esse livro, ok? Marcelo, vamos continuar a nossa conversa aqui. Eu já recebi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante e eu já vou mandar para você, que é do Emerson Nascimento. Ele pergunta assim, ó: boa tarde, Marcelo. Eu poderia usar uma foto para minha divulgação que tenha muita gente, exemplo, uma festa. Eu teria que ter autorização de cada pessoa? Como eu faria? Obrigado. Boa, colega Emerson, é isso, né? Isso mesmo, né? Boa pergunta. É assim, nada como analisar a foto, tá? Mas no campo das ideias, no campo da teoria, vamos tentar responder e solucionar o caso dele. Primeiro, o evento é aberto ao público, por exemplo, numa praia, numa rua, numa Avenida Paulista, aqui tem um exemplo, ou é num local privado. Se é no local privado, primeiro ele tem que ter autorização dos organizadores da festa. Vamos supor que seja um casamento em um local privado. Ele foi contratado pelos noivos. E é muito aceitável, lógico, é óbvio que vai ter uma equipe de fotógrafo ali. E os convidados, a rigor da lei, deveriam dar autorização. Só que isso não é viável, é impraticável acontecer isso, tem um assistente pedindo autorização. Tá? Mas, se a pessoa tem ciência que está sendo fotografada, se ela consente essa fotografia, mesmo que seja uma pose ou um aceno, ela está autorizando, pelo menos tacitamente, que ele seja fotografado. Tá? Para portfólio, inclusive portfólio online, que é onde tem muitas dúvidas sobre isso, se portfólio online pode ou não pode, o fotógrafo é um direito dele, né, um direito autoral moral, utilizar a sua obra protegida, que seria a fotografia, no seu portfólio. Tá? Nesse portfólio, ele não pode constranger a pessoa, tá? Ou quem vai ser, na verdade é subjetivo, quem vai se sentir constrangido é o próprio fotografado, não pode ter fins comerciais, tá? E tem que ter caráter de portfólio, não pode ser um anúncio, por exemplo. Tá? Eu já ouvi falar, inclusive, de colegas, 5 pessoas, 7 pessoas. A lei e a jurisprudência, ela não trabalha com números, ela trabalha com fatos concretos, ela trabalha em cima de uma foto. Mas, regra geral, se for num evento aberto ao público, por exemplo, numa manifestação na Avenida Paulista, e se tiver caráter jornalístico, essa foto pode ser feita pelo profissional, pelo fotógrafo, pode ser até mesmo um fotógrafo amador, não vai diferenciar em nada do profissional, mas tem que ter um cunho jornalístico. Tá? E aí é um pouquinho de linguagem fotográfica, né? Profundidade de campo, aquele desfoque maravilhoso que fica bonito, que a gente isola o objeto do fundo e é uma das técnicas de compor uma imagem, enfim. Isso às vezes causa um problema para o fotógrafo, porque aquele desfoque a gente isola o fotografado, né, o contexto. Tá? E se for um corte mais fechado, enfim, a gente está descontextualizando aquela pessoa de um evento público. Tá? No livro até cito isso, daquela torcedora paraguaia, Larissa Riquelme, é um exemplo prático que eu trouxe ali no livro. Então, ninguém tem aquela visão a olho nu. Né? E esse recurso tecnológico de você isolar a pessoa para descontextualizá-la de um ambiente público, um ambiente aberto ao público, pode ser que cause algum problema, pode ser que esse fotografado não autorize esse uso dessa foto e que, ou pelo menos peça para tirar do portfólio ou do veículo que está publicando essa imagem. Fui extenso, né? Não sei se eu respondi.
Não, perfeito. Eu acho que ficou respondida a pergunta aí do Emerson. Muito obrigada, Emerson, pela participação. E agora vamos para uma pergunta que eu fiz e que eu acho que pode acometer muitas pessoas, né? Uma empresa que contrata um fotógrafo para fazer um trabalho, ela pode usar esse material para qualquer finalidade, Marcelo? Bom, não necessariamente. Depende do que for tratado, né? Bom, vamos falar que ele seja um fotógrafo freelance, ou é um fotógrafo contratado para fazer um trabalho de publicidade. Vamos tentar direcionar, como seria? Contextualizar a pergunta. Tá. Então, uma empresa de publicidade contratou você para fazer uma foto para uma revista, digamos. E aí, posteriormente, ela usa para um outdoor, por exemplo. Ela pode fazer isso? São as modalidades. Não pode, desde que não esteja contratado. Então, assim, a empresa contrata um fotógrafo de moda, por exemplo, para fazer um lookbook para a coleção Inverno 2014. Isso é uma modalidade. Então, a lei ela trata com modalidades. Então, o lookbook é uma modalidade. Daqui a pouco, esse lookbook, essas fotos aparecem em pontos de venda, aparecem em outdoor, aparecem em campanha. Já foram mais 3 modalidades. O contratante, a empresa, ela está ferindo o direito patrimonial do fotógrafo. Ela vai ter que remunerar por cada modalidade. E a lei 9.610, de 98, que protege o fotógrafo, que é a lei de direitos autorais, ela diz o seguinte: caso as partes não tenham convencionado nada em específico, o juiz e a própria lei, né, que é o princípio da interpretação restritiva, irá considerar que foi tratada uma modalidade só. Tá? Então, a lei de direitos autorais ela é protetora, né? Na interpretação do juiz, ele tem que tender a defender o próprio fotógrafo, porque assim é o texto da lei. Então, voltando na resposta, não, ela não pode usar para qualquer finalidade, tá? Ela tem que usar para finalidade contratada. Muito bem. Continuando então aqui nossas perguntas, eu estou dando uma olhada nas perguntas do público. Tá. E tem outra pergunta aqui que eu achei bacana, que é do Eduardo JT de Mendonça. Quais os cuidados devemos tomar ao desejar fotografar pessoas comuns ou artistas em locais públicos ou fachadas de empresas? É bastante, eu acho que eu vou reduzir aqui a pergunta dele, então, que tem bastante coisa na mesma pergunta. Sim. Cuidados que devemos tomar para fotografar pessoas comuns em locais públicos ou até mesmo celebridades. Isso pode gerar algum tipo de processo? Tá. Antes de responder, vamos fazer só uma observação. Fotografar, a gente pode fotografar, desde que seja para uso pessoal. Então, a lei ela não proíbe a fotografia em si. Ela protege, questiona aonde, né, ela controla e pune também aonde essa fotografia vai ser utilizada, justamente na publicação. Se eu fotografo e guardo no meu HD ali para o pessoal e fico eu mesmo olhando, não tem problema. O problema é quando ela vai para a internet, esse mundo aí moderno de internet, só que já perdeu o controle, ou vai para veículo de comunicação ou vai para Facebook. É aí que ou fere ou não fere o direito de imagem do fotografado. Tá? Pessoa famosa ou celebridade não é pessoa pública. Tá? É um conceito também, é um mito que eu sempre quero quebrar, seja em congresso, em aula ou palestra, onde for, eu sempre toco nesse assunto. Olha, pessoa pública só existe um tipo, é o servidor público que esteja a serviço da administração pública. Tá? Por exemplo, um policial, um empresário de eleição, tá? Enfim, um político que estiver a serviço da administração pública. Celebridade, pessoa famosa, não é pessoa pública. Tá? Ela tem privacidade, né? Tem. Inclusive a doutrina, a maioria da doutrina, a doutrina são os livros de direito, né? Grandes autores que já escreveram sobre isso. A maioria diz o seguinte, que essas pessoas, mesmo vivendo de uma exposição, porque elas precisam estar na mídia para ser reconhecidas, para ter trabalho, para divulgar o nome, ainda assim elas têm que ter um cuidado redobrado, tá? Porque elas não perdem a privacidade, apesar de viver de sua exposição, a privacidade delas
é a mesma que a minha, a mesma que a sua, a mesma que uma pessoa anônima. Tá? Então ela não se torna pessoa pública e parte da doutrina protege ela em especial. Pessoas comuns também têm o mesmo direito de uma pessoa famosa. E depende da foto. Se eu estou na rua, a pessoa tem ciência que foi fotografada? Não, não tem ciência. Estou constrangendo, está fora de um contexto real. Tá? Fiz uma foto de uma, por exemplo, que tem até no livro, de uma menina, não é minha foto, mas eu estou utilizando ali para didática. Deitada na praia, com um biquíni, num dia de sol normal, no Rio de Janeiro, mas o texto da foto era né, H-U-M-M-M, tipo, uma conotação, no mínimo, sensual. Essa foto publicada, inclusive com incentivo do texto, ela pode dar problema se essa moça fotografada se sentir humilhada ou sua honra colocada em xeque, ela pode pleitear e vai ganhar uma ação. O fotógrafo vai ter problema. Muito bem. Tem algumas pessoas perguntando aqui a respeito da autorização de uso de imagem. Então eu vou meio que englobar as perguntas e te perguntar, Marcelo, o que precisa ter numa autorização de uso de imagem? E se ela tem algum tipo de validade? Tá, só esqueci de complementar a pergunta anterior. O local público não torna a pessoa pública. São conceitos diferentes. Tá? O que eu divido o direito autoral ou o direito na fotografia em três grandes temas, né, que é o direito autoral, que fala da lei de direitos autorais, que protege o fotógrafo, direito de imagem, que aí está falando da pessoa fotografada, os seus direitos, o que pode e não pode, e um termo que eu acabei criando, que é o direito de fotografar, que fala de local público, logradouro público, parques, enfim. Então, às vezes uma pergunta, ela engloba os três temas e a gente se estende um pouquinho. Mas vamos lá. O uso de autorização de imagem, que é um ato unilateral e normalmente gratuito. Tá? Tem que ter a qualificação da pessoa fotografada, o nome, de preferência a qualificação completa do fotógrafo, e um termo específico, que diz que ele autoriza aquele uso daquela foto, e normalmente, quando eu faço uma miniatura da foto e coloco no Word. Então, eu mostro, eu copio e colo quais fotos serão autorizadas, tá? Para não ficar muito abrangente, depois o fotografado falar, mas eu autorizei a A, não autorizei a B, não autorizei a C. Então, eu coloco as fotos no documento do Word, data e assinatura, e dizendo, depende da finalidade, né? Ali eu coloco a finalidade que tem que ter, vai ser para portfólio, vai ser para campanha de moda, vai ser para campanha publicitária, enfim, eu discrimino qual a utilidade, qual o destino da foto. Tá? E se eu tiver os meios de comunicação, se for, por exemplo, uma foto que vá circular em algum jornal, também é interessante colocar. Muito bem, a gente está acompanhando aqui pelas redes sociais, o pessoal está reclamando que está com probleminha no formulário das perguntas. Então nós vamos segurar mais um pouquinho aí, quem quiser participar, a gente está resolvendo o problema, tá? Então o pessoal não estava conseguindo colocar o número de telefone, então agora não precisa mais, você vai conseguir fazer perguntas sem precisar colocar o número de telefone, tá bom, pessoal? Então aguarde um pouquinho, a gente já vai arrumar essa situação. E aí continue participando para participar do sorteio, tá bom? Não queremos prejudicar ninguém, então espere um pouquinho, vocês já vão participar com a pergunta e do sorteio, tá bom? Marcelo, voltando aqui aos nossos bate-papo, desculpa a interrupção. Em uma foto publicitária que existe um briefing. Tá. Quem é o autor da imagem? O publicitário que produziu o briefing ou o fotógrafo que produziu a foto? Muito boa. Essa pergunta também, a resposta vai ser um pouquinho extensa, porque tem que trazer alguns conceitos antes. Tranquilo, liberdade. Então, hoje é o nosso dia, a gente pode ficar aí, né? Então, hoje é o dia do fotógrafo, pode só conversar sobre fotografia. Então, acontece o seguinte, a autoria, é discutido quem é o autor da foto, né? Eu já ouvi pessoas dizendo que quem clica, quem aperta o botão da câmera é o autor da foto. Não necessariamente. A lei ela não pensa dessa forma, ela privilegia a criatividade.
Então, quem participa do processo criativo é autor da foto ou coautor, ou faz parte da equipe de criação. Na publicidade, normalmente vem esse briefing, vem, né, é engessado, a criatividade já passou primeiro pelo cliente, depois pela agência, que vai na dupla criativa, o pessoal da criação, né, vai idealizar uma imagem. Muitas vezes, são 4, 5 fotos, alguém monta, né, um boneco ali, um esboço, e o fotógrafo ele só vai executar aquela foto. Tá? Então vamos pensar, sei lá, numa família, numa casa térrea, sentada no jardim, todo mundo vestindo branco. Tá? Isso aí tem cara de quê? Isso aí tem cara de leite, tem cara de seguro de vida, tem cara de férias. Então tem alguns clichês e outras ideias já concebidas. Então, se a ideia vem pronta para o fotógrafo, na publicidade, ele tem poucas oportunidades de criar. Então, ali no mínimo, assim, no máximo, ele pode ser coautor da foto, porque ele não participou do processo criativo, ele só executou. Tá? Então, um exemplo que eu dou, fazendo um paralelo. Eu não sou arquiteto, não tenho essa habilidade de desenhar uma planta. Mas eu esboço num papel, numa sulfite ali, uma planta baixa e levo para um arquiteto colocar na escala. Aquela ideia daquela planta passou primeiro pela minha cabeça. Tá? E eu só estou pedindo para o arquiteto executar aquela planta. Ele não concebeu aquela ideia. A criatividade foi minha. Ele só, né, fazendo um paralelo, ele só apertou o botão da câmera. Então, autor é quem cria. E o texto da lei, ele diz o seguinte, obras protegidas são aquelas criadas pelo espírito humano. E é uma lei, ela é até, assim, eu sou suspeito de falar, mas ela é até interessante de ler. Eu sugiro a leitura para todos os fotógrafos, tá, que é embasamento da profissão, tem que conhecer quais são as leis que protegem. Mas voltando lá, né, senão me perco aqui nas minhas ideias. O autor é quem cria. Se ele só executou, ele é no máximo o coautor. Muito bem, então, vamos só avisando para o pessoal que o campo de telefone a gente conseguiu solucionar a situação, então já está funcionando, tá, pessoal? Só para avisar, a gente já está no finalzinho aqui da nossa entrevista, então dá uma corridinha para mandar a sua pergunta, e eu vou selecionar mais uma pergunta aqui para o Marcelo Preto, e ele vai estar respondendo então, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é da Jéssica de Paula. A gente tinha comentado antes da questão do lugar público, né? Que você falou que do respeito de lugar público e celebridades, privacidade. Daí ela perguntou assim, a Jéssica de Paula. Olá, Marcelo Preto. Se for um artista musical e eu fotografar em um show, eu terei algum problema se eu usar em meu portfólio, se eu utilizar essa imagem em meu portfólio? Tá. Aqui eu volto naquela pergunta, né? O evento é particular, né, foi comprado o ingresso, ou ele é público, ou ele é aberto ao público, né? Por exemplo, num parque ou numa praia. Tá? Se ele for particular, precisa de autorização. Tá? Normalmente, as grandes salas de shows, elas já passam algum recadinho via áudio ali, dizendo que é proibido fotografar. Tá? Se for o show de virada de ano na praia de Ipanema, por exemplo, você pode fotografar, deveria pedir até a autorização, porque o direito de imagem é personalíssimo. Só a pessoa fotografada que pode autorizar ou não. Mas, se não constranger o cantor, se for para portfólio e não tiver fins comerciais, sim, é bem aceitável que se utilize, sem problema nenhum. Tá? Se alguém reclamar, porque a imagem de um artista é muito trabalhada, tem uma equipe por trás. Se eles acharem, ou a equipe, ou o assessor de imprensa, achar que aquela foto não está condizente com a imagem que eles querem passar, se essa foto aparecer e eles descobrirem, pode ser que você receba um e-mail, ou um pedido, ou uma notificação extrajudicial para que aquela foto não publique. Tá? Só um detalhe, falando de portfólio, Facebook não necessariamente é portfólio.
tá? Aquela foto que o fotógrafo coloca, do casal, que ele fez as fotos no sábado, coloca na terça-feira. Ah, foi muito interessante registrar esse momento da Maria e do João. Isso daí não é portfólio. Dependendo do texto, isso pode ter até caráter de anúncio. Tá? Para não ter problema, eu utilizo o meu portfólio no Facebook, mas nunca tive problema com isso, mas eu coloco assim, uma pastinha, portfólio shows, portfólio moda, enfim, eu deixo bem claro que aquilo é portfólio. E o mínimo de texto, só coloco os créditos de quem participou, o nome do artista, e quando o cliente não sente à vontade, eu nem coloco o nome da pessoa que está sendo fotografada. Muito bem. Você falou aqui de redes sociais, né? E tem o Marcos Struve, não sei se é assim, desculpa, Marcos, se não for assim o sobrenome. Marcos Struve, eu acho. Ele colocou um caso prático aqui e eu achei interessante, eu vou ler. Um jovem é condenado por tirar uma foto ao lado de um policial militar com a camiseta "Ele é gay". O caso aconteceu com Samuel Abreu, não vou falar aqui as informações. Ele postou a camiseta no Facebook e aí ele acabou o policial, né, acabou denunciando e a juíza acatou a denúncia que diz que o policial foi ofendido por exposição em rede social. Aí, o advogado do policial afirmou que a foto publicada viola a intimidade e o conceito profissional do PM. Marcelo, quais fotos podem ser ou não publicadas em redes sociais? É bem complexa aqui a pergunta dele, né? Tem uma história, e aí a respeito que viola, a juíza afirmou que viola a privacidade, e aí depois ele pergunta a respeito do que a gente pode e não pode postar em redes sociais. Tá, pelo que eu entendi é que deu uma falhadinha no áudio ali, mas tinha duas pessoas, o policial e uma pessoa ao lado, e aí tinha uma setinha dizendo "ele é gay". Perfeito, isso mesmo. E essa foto circulou. Na internet, Tá. Pois é. Rede social não tem caráter de jornalismo. Tá? E uma foto que vai por uma mídia, por um veículo de comunicação, ela tem que estar condizente com o texto. Tá? E com a atualidade da foto também. Se esse fotógrafo, se esse policial se sentiu constrangido, e se sentiu, porque ele entrou com uma ação, não foi só pela fotografia. O fotógrafo ali, ele errou quando ele publicou essa foto. Quem estava naquele dia viu, no máximo guardou na memória. Não teve uma circulação. Tá? Só que aquela foto, aquele registro, como começou a circular, acentuou o constrangimento do policial. Porque, na verdade, se ele se sentiu constrangido por ter sido chamado de gay, quem constrangeu foi o engraçadinho do lado. Tá? Só que se ficasse ali só naquele dia ao vivo, iam esquecer, ele até poderia reclamar da pessoa ali. Tá? Mas aquilo foi materializado através de uma fotografia e circulou. E o policial, seja policial ou não, tá? No caso seria um policial, poderia ser qualquer outra pessoa, um civil qualquer, iria ganhar essa ação, porque é jocoso, ele já, como é subjetivo, né, ele achou que a honra dele foi violada, e qual é o recurso? É o judiciário, tá? E aí o fotógrafo, no mínimo, vai ter que pagar uma indenização por danos morais. Muito bem, Marcelo. A gente está chegando no final da nossa entrevista, e a última pergunta que eu gostaria de fazer para você, Marcelo, quais são as dicas, os conselhos que você pode deixar para os fotógrafos nesse dia tão especial, que é o Dia Nacional do Fotógrafo? Legal, passou super rápido esse bate-papo. Na verdade, eu nem vou falar, eu fiz uma bem simples aqui, né, mas uma pequena homenagem, algumas dicas que vai do meu coração para todos os fotógrafos, seja profissional, seja amador. Ao invés de falar, eu vou passar aqui no vídeo, vamos ver se fica legível. Tá? A hora que der para ler, Cíntia, se você conseguir me sinalizar aqui, eu passo para a próxima. Deixa eu ver, tá legível? Tá, perfeito. Tá, eu não estou lendo porque tá de costas. Vou passar.
Levanta um pouquinho. Foi. Tá acabando, hein, pessoal? Um pouquinho mais para cima. Isso daqui, na verdade, é uma carta aberta que eu mandei para os meus alunos como forma de incentivo, tá? E nada como a gente atuar no mercado de forma profissional. Pega um pouquinho mais aí para a gente enxergar. Se portar como profissional, né? Isso faz toda a diferença. E no final das contas, a gente só tem a ganhar. Um pouquinho mais para trás, só. Isso aí. Viva bem de fotografar, né? Se você escolher essa profissão, como eu escolhi, faça com amor, né? Às vezes, nem parece que a gente está trabalhando, tão gratificante que é. Um pouquinho mais para trás, Marcelo, para a gente enxergar aqui o que está escrito. Tá. Mais para cima agora. Aí, perfeito. Aí é perfeito para a gente enxergar isso aí. Uhum. Tá? Nunca se acomodar, né? E só mais 2. Deu? E aqui eu vou deixar meu contato, alguns contatos, né? O site, tem meu e-mail, tem um projeto novo que é a escola, tem alguns artigos que eu escrevo para o Photo Channel. Photo Channel não está aparecendo. Aí, agora sim. Apareceu? Agora sim, aham. Photochannel.com.br e o grupo Direito na Fotografia, que é do Facebook. A gente está com quase 8.500 membros. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Perguntas em inbox, infelizmente eu não consigo responder, mas ali coloca o post ali no grupo e quando der a gente responde de forma técnica para tirar a dúvida da galera aí. Muito bem, eu quero agradecer a você, então, Marcelo Preto, pela sua participação aqui na nossa entrevista, ao vivo. Mais uma vez, quero dizer para vocês que, como o Marcelo deixou ali, se você tem alguma dúvida a respeito do direito da fotografia, não deixe de participar, então, do grupo do Facebook chamado Direito na Fotografia. Eu acompanho o pessoal lá, o Marcelo sempre está esclarecendo as dúvidas do pessoal, e além, claro, que tem uma interação com outros profissionais que podem ter passado pelo mesmo problema ou estão passando pelo mesmo problema que você. E continue nos acompanhando por aqui, nós vamos, às 16 horas, nós temos a entrevista com o Tito Neves, tá? O link da entrevista vai ser liberado também na nossa fanpage e no evento lá no Facebook, então não deixe de acompanhar, que também vai ser muito legal. E agora nós vamos para o sorteio, o pessoal está tão aguardando o sorteio. Pessoal, eu vou aqui então compartilhar a tela com vocês, antes eu só vou dar uma atualizada no número de participantes de perguntas. Ao total, nós tivemos 55 participantes, tá, pessoal? Só com perguntas para o Marcelo Preto. Infelizmente, claro, pelo nosso tempo, a gente não conseguiu passar todas as perguntas para o Marcelo Preto, tá? Mas, como eu disse, entre no grupo do Facebook lá, ele responde todo mundo. Aqui a gente selecionou algumas mais interessantes. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um momentinho, pessoal. Todo mundo apreensivo aí para ganhar o livro. Tô fazendo um drama aqui, lembrando que o livro é esse aqui. Espero que goste do conteúdo, que seja útil, né? Não tem, é o primeiro no Brasil feito, né? E graças a Deus, depois de quase 2 anos e meio de trabalho, a iFoto e o Altair Hope, né, acreditaram no projeto e disponibilizou no mercado isso para que ajude o dia a dia do profissional.
Muito bem, então nós tivemos 55 participantes. Eu vou usar um sistema aqui da internet, como vocês estão vendo aqui, ó, 1 de 55, e eu vou gerar um número do sorteado. E foi o número 37, vamos descobrir quem foi o 37. Vamos lá. Foi o Luiz Henrique Halber. Muito bem, parabéns, Luiz Henrique. Nós vamos estar mandando para você o livro do Marcelo Preto, que é esse aqui, tá, pessoal? Direito autoral na fotografia. Tudo que a gente conversou e mais um pouco ainda vai ter nesse livro, tá bom? Sim. Parabéns, Luiz Henrique. Nós vamos enviar, então, entrar em contato com você pelo e-mail e o número que foi cadastrado. E se você tem interesse em adquirir esse livro ou ter mais informações, acesse o site da iFoto Editora, que é www.ifotoeditora.com.br. Lembrando que foto é com PH, tá bom, pessoal? Curta também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/ifoto.editora. E acesse nosso blog, www.ifotoeditora.com.br/blog. Isso aí, pessoal, nós nos vemos às 16 horas no bate-papo com o Tito Neves. Pegue o link lá no Face da iFoto e até lá!